Bom dia, gente. Uma boa sexta-feira a todos nós, né? Vamos continuar o nosso assunto, né? Página 131, né? História. Abram aí na página 131, a gente parou aí, né? A gente falou da sociedade inglesa, agora a gente fala da segunda revolução industrial, né? A gente falou da primeira. A primeira, ela acontece basicamente na Inglaterra, né? Mas ali na Grã-Bretanha, né? Na Grande Ilha, Inglaterra, Escócia e País de Gales, mas a gente fala mais, foi a principal aí como Inglaterra, né? Onde teve lá a sua mecanização da sua produção, né? A Inglaterra ela foi muito importante nesse processo, ela muda um pouco esse conceito da economia. É ali que surge o chamado capitalismo industrial, naquele período, 1750, meados do século XVIII. Né? E a gente parte para a segunda revolução industrial, onde vai ter a participação de mais países, né? Não só um como foi na primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial. Na segunda metade do século XIX, ou seja, 1850, né? Ou seja, aquela primeira etapa da revolução industrial durou de 1750 a 1850. Né? Em 1850 você começa um segundo processo. Professor, qual foi a principal indústria da primeira revolução industrial? É a indústria têxtil, ou seja, indústria de tecido. Quando vocês ouvirem falar indústria têxtil, vocês estão ouvindo falar indústria de tecido, beleza? Então vamos lá. Na segunda metade do século XIX, um segundo conjunto de inovações técnicas provocou transformações ainda maiores na indústria, entre as quais se destacaram. Vamos dar uma olhadinha. A gente viu lá na primeira algumas invenções, né, como a máquina a vapor, o telégrafo, entre outras invenções que foram muito importantes para aquele período. Agora a gente vai ver algumas inovações que foram feitas para a segunda revolução industrial, que vai acontecer ali a partir de 1850. Presta bem atenção. 1831, Michael Faraday inventou o dínamo, uma máquina capaz de transformar energia mecânica em energia elétrica. Essa invenção possibilitou a substituição do vapor pela eletricidade como fonte de energia. Outra coisa importante, a fonte de energia na primeira revolução industrial foi a energia a vapor, né? Tanto que surgiu ali a máquina a vapor, foi um avanço, né, na produção de energia, certo? Mas na segunda revolução você tem uma questão importantíssima, que é a criação do dínamo. Esse dínamo é uma máquina que produz energia mecânica, né, que é energia mecânica em energia elétrica. É a primeira vez que a gente está ouvindo falar em energia elétrica, né? Vocês até imaginam que o mundo já surgiu com energia elétrica, mas não, a energia elétrica para a história é uma invenção recente, né? A partir ali de 1850 que se inventa a transformação em energia elétrica. Essa energia elétrica que é tão fundamental para a gente hoje, né? 1856, Henry Bessemer desenvolveu um processo que consistia na transformação do ferro em aço, o que possibilitou a produção deste último em grande escala. Com isso, o aço passou a ser o material industrial básico. Outra coisa importante, a partir da primeira revolução industrial, a gente tem a utilização do ferro, né? Só que, a partir desse momento, a partir de 1856, existe a criação do aço, né? O processo de transformação de ferro em aço. O aço ele é produzido em muito maior escala e é muito mais resistente. Então, isso faz com que ocorra aí uma melhoria nos produtos, né, que são produzidos. Beleza? 1876, dá uma analisada aí, Nicholas Otto inaugurou o motor de combustão interna, também com o intuito de ser utilizado como fonte de energia, que foi indispensável para a utilização de petróleo em larga escala, o que por sua vez criou condições para a invenção do automóvel e do avião. Olha uma coisa importante aí, a gente vai ter aí também como energia, além da energia elétrica, a questão do combustível, né, do petróleo.
petróleo vai surgir aí como um dos principais pontos aí nessa segunda revolução industrial. Então a gente tem como fonte de energia elétrica e petróleo, né? É tanto esse petróleo vai ser importante que vai surgir aí a principal indústria da segunda revolução industrial. Se na primeira revolução industrial você teve como principal indústria a indústria têxtil, ou seja, a indústria de tecido, a segunda revolução industrial nos trouxe a indústria automobilística. Né? Essa foi a principal indústria aí da segunda revolução industrial, por isso daí a importância do petróleo, né? Que ainda é um dos combustíveis mais básicos da nossa sociedade hoje, uma das fontes de energias mais utilizadas, né? Muitos produtos que usamos no dia a dia é produzido a partir do petróleo, né? Inclusive o piloto lá que a gente escreve no quadro para vocês é feito a matéria-prima básica daquele piloto é petróleo, né? Então ele é muito importante no nosso dia a dia. Vamos continuar aqui, ó. O período de inovações tecnológicas que se estendeu de 1860 até a segunda década do século XX consagrou-se como segunda revolução industrial. Essas inovações possibilitaram o desenvolvimento da produção em massa de artefatos de metal, que posteriormente daria origem às linhas de montagem dos automóveis, nas quais os produtos fabricados se movimentavam por meio de esteiras para sucessivos postos de trabalho. É o que a gente ainda trabalha muito hoje na indústria, né? Que a esteira vai passando, né? A esteira vai passando, você vai fazendo lá o processo. É um processo em série, ou seja, cada um ali tem uma função. Né? Um tem a função de fazer a porta do carro, o outro tem a função de fazer o pneu, e assim vai, numa linha, numa esteira que vai passando e vai se fazendo o produto, né? Isso vai ser muito importante. Inclusive, quem quiser analisar, existe um filme muito legal que fala um pouco sobre isso, que é Tempos Modernos, né, com Charlie Chaplin. É um filme legal, né? A gente pode até assistir quando a gente voltar às aulas, a gente pode até tentar assistir para a gente ver um pouquinho desse processo, né? Mas quem puder e quem quiser, vocês estão em casa aí o dia inteiro, quem puder dar uma assistida aí, pode assistir Tempos Modernos, né? É uma crítica também ao trabalho exagerado, ao trabalho compulsivo, né? Eu trabalhava muitas horas, então é uma crítica também à Revolução Industrial, a essa questão do trabalho excessivo, né? Mas também fala um pouquinho sobre os processos ali da Revolução Industrial, beleza? Vamos aqui na continuação. Vamos aqui, né? Cotidiano urbano, né? Ou seja, nas cidades. No século XIX, a população dos grandes centros urbanos cresceu rapidamente. Em Londres, por exemplo, estima-se que havia mais de 1 milhão de habitantes, número expressivo para a época. Né? Quando a gente fala esses números aqui, não parece nada, né? Porque hoje você tem cidades aí com 19 milhões, como é o caso de São Paulo, acho que tem até mais do que isso, né? Então você fica assim, poxa, 1 milhão, mais 1 milhão naquela época era muita gente mesmo. Então existe um processo de urbanização aí. É como eu falei a vocês, não existe o processo de industrialização sem o processo de urbanização, que é a chegada das pessoas à cidade, a saída do campo para a cidade. E as cidades inglesas vão ser as primeiras a ter esse círculo de urbanização, né? Cidades inglesas aí receberam muita gente que vieram da zona rural para a cidade em busca de novas oportunidades, até porque estava ocorrendo lá na zona rural o que a gente chama de cercamentos, né? Ou seja, camponeses estavam sendo expulsos de suas terras para a criação de ovelhas, para a produção de lã, para a produção de tecido, indústria têxtil, né? Então, essa questão é importante. A partir do século XIX, principalmente, a gente vai ter grandes cidades aí com mais de 1 milhão de habitantes, né? Olha lá, algumas regiões se tornaram centros industriais, sobretudo aquelas em torno das áreas de extração de carvão. Nelas, a falta de habitações era grande. Nelas, a falta de habitação era grande e o valor dos aluguéis bastante elevado. Por isso, os operários moravam geralmente em habitações coletivas, casa de 2 andares, onde se amontoavam muitas pessoas em pouquíssimos espaços. Não havia água potável nem sistema de esgoto. Os banheiros ficavam fora de casas e eram mal cheirosos. A alimentação era pouca
e de baixa qualidade nutricional. Ou seja, você vê que a situação do operário aí, ela não é a melhor, né? Ela não é nem de longe a melhor situação possível, né? Moravam em situação de dificuldade, a forma de trabalho também era dificultosa, né? Então você tem aí uma urbanização mal organizada, né? Nem foram todos os países que tiveram uma urbanização organizada. O Brasil é um exemplo disso também, né? O Brasil tem uma urbanização tardia e acelerada, ou seja, isso faz com que a gente não tenha a organização das cidades, não tenha assim, o planejamento das cidades. O Brasil isso é muito característico, né? Inclusive, Camaçari aqui, Simões Filho aí, é um exemplo disso, né? A gente não tem planejamento de cidade, infelizmente, então a gente ainda tem muita desorganização das nossas cidades, né? Isso é um pouco desse processo de urbanização tardio e acelerado, né? Vamos lá. Em consequência dessa situação de miséria, reapareceram epidemias como a cólera e a tuberculose. Quando essas epidemias começaram a atingir os mais ricos, as autoridades reagiram ao problema com intervenções urbanísticas, como a construção de esgotos subterrâneos. Ou seja, a gente sempre se preocupa quando chega, né, na elite. Isso é impressionante, né? Por exemplo, o coronavírus ele também foi muito debatido a partir do momento que ele começou, de certa forma, atingindo os mais ricos, né? E depois, logicamente, que envolveu todo mundo aí nesse processo. Mas isso é importante de salientar, né? Às vezes o governo ele toma as atitudes quando atinge os mais ricos, né? Enquanto atinge os mais pobres, isso é um pouco da nossa característica histórica. Mas você tem aí, né, nesse aspecto, muita gente nessa época, inclusive até 1940, muita gente morreu de tuberculose. Né? Tuberculose era uma doença que matava e matava muito. Ainda mata aqueles que não se cuidam. Né? Hoje tem um tratamento que, se você fazer o tratamento direitinho, com certeza você se recupera. Antigamente, tuberculose era quase um atestado de óbito. Né? Você recebia o diagnóstico, nossa, você praticamente estava morto. Hoje não, hoje você tem um tratamento que basicamente só morre aqueles que realmente não se cuidam, né? Não faz o tratamento adequadamente. Mas a tuberculose matou muita gente até 1940, 1950. Aqui no Brasil mesmo, inúmeros poetas e cantores morreram de tuberculose, né? Então foi acometido principalmente por questões de urbanísticas, né? Questões habitáveis também, o frio, essas questões na Europa também muito grande, a cólera, né? Que a gente já teve a nossa epidemia aqui também no Brasil, infelizmente hoje não se fala mais, graças a Deus, né? A reação dos trabalhadores, né? O grande impulso demográfico ocorrido na Europa do século XIX, além de forçar o crescimento das cidades, propiciou o aumento excessivo da mão de obra. Os trabalhadores, por sua vez, acabavam se submetendo a um regime desumano de trabalho dentro das fábricas, onde, além de realizar jornada exaustiva, recebiam salários baixíssimos, independente de serem homens, idosos, mulheres ou crianças. O excesso de trabalhadores possibilitava aos patrões a manutenção de baixos salários. Outra coisa importante, gente, é o excesso de mão de obra que faz com que essa mão de obra ela não suba, ou seja, o valor do trabalho seja baixo, os salários sejam baixos. Por quê? Porque se você reivindicar o maior salário, o cara vai dizer não. Se você não quiser, tudo bem, você sai. Tem milhões de pessoas lá fora desempregadas que querem o seu lugar. Então isso controlava o salário, isso fazia com que o salário fosse controlado. Né? A gente chama de reserva de mercado, ou seja, ou o cara aceita trabalhar por aquele valor, ou vai ter milhares de pessoas lá fora que querem tomar o lugar dele. Então, isso é reserva de mercado. Isso para o patrão é maravilhoso, porque você mantém o salário ali baixo, né? Isso foi muito utilizado nessa época, né? Diante dessa situação opressora, muitos operários começaram a se rebelar, dando impulso a maiores mudanças, como a criação de movimentos como o ludismo e o cartismo, né? O ludismo e o cartismo foram dois movimentos de reivindicações sobre direitos,
certo? O ludismo consistia, gente, em quebrar, vamos aí, ó, 1811 e 1812, por causa dos baixos salários e do desemprego, trabalhadores ingleses em grupos de 40 e 50 pessoas atacaram fábricas e destruíram máquinas. Para ele, as máquinas eram os instrumentos utilizados para dominar e submeter o operário a uma disciplina dentro da fábrica. Ou seja, o movimento ludista colocava as máquinas como as grandes culpadas de toda a situação, do desemprego, né, da situação de excesso de trabalho. Então eles colocavam a culpa nas máquinas e não no sistema, né? Isso é importante de falar. E aí eles quebravam essas máquinas, né? Supõe-se que o termo ludismo procede do nome de um dos líderes, Ned Ludan, beleza? Continuando aqui, o cartismo. Gente, o cartismo ele foi mais organizado. Ele foi a escrita de cartas, né? E que eram lidas em comícios pedindo maiores direitos. Então ele foi muito mais organizado, teve muito mais efeito do que o ludismo, certo? E ocorreu algumas conquistas de direitos, né? Salário mínimo, direito de ter um sindicato e tudo mais, beleza?